Bom, vamos andando, voltando. 182. Nós estamos na polis. Na polis tem o senhor, o escravo, e tem o direito dele tirar a vida dele. Ele pode tirar a vida dele por uma maluquice que nem a do Empédocles, que quer virar Deus, mas ele pode tirar a vida dele também para deixar a polis numa situação muito ruim, como fez Antígono, como fez Sócrates. A liberdade do homem inscreve-se inteira no triângulo constitutivo da renúncia que ele impõe ao desejo do outro. Pela ameaça da morte, para o gozo dos frutos de sua servidão. A polis está lá organizada, e ele vai lá e se mata e deixa a polis num xeque-mate, né? A Antígona fez isso, o outro fez também, o Sócrates. Sacrifício consentido de sua vida pelas razões que dão à vida humana sua dimensão. A gente já leu isso a partir da definição do Heidegger: possibilidade absolutamente própria, incondicional, insuperável, certeira e, como tal, indeterminada do sujeito, quer dizer, do sujeito definido por sua historicidade. E pela renúncia suicida do vencido, que frustra da vitória o Senhor, que ele deixa entregue à sua desumana solidão. Isso a gente vê na polis. Ora, existem mortes, assassinatos simbólicos, não é? Não é só morte física. Aqui eu estou falando da polis. Quando eu disse que você está muito bem lá, o seu analisante com você. Aliás, Lacan vivia nessa época muito isso, né? Lacan tinha uma clínica lotada, e Sachanaski cada vez menos gente. O cara dá tchau, ia para lá fazer tempo lógico muito melhor. Dessas imagens da morte, a terceira é o supremo desvio pelo qual a particularidade imediata do desejo, reconquistando sua forma inefável, quer dizer, indizível, encontra na denegação, vejam bem, denegação é um mecanismo neurótico, um derradeiro triunfo. Não é que eu quero fazer, mas é uma única saída. E é preciso reconhecermos seu sentido, pois com ela nos confrontamos. Ela não é, com efeito, uma perversão do instinto, mas aquela afirmação desesperada da vida, que é a forma mais pura em que reconhecemos o instinto de morte. Ela morre para quê? Para que o que ela representa, para que as ideias dela, para que a ética dela sobreviva. No caso da Antígona, ela, entre as leis da polis e as leis da vida, ela fica com as leis da vida. Ela é irmã do defunto, do futuro defunto. E o Sócrates, ele tinha uma forma de ensinar que estava contrariando a polis, mas se ele fosse morar numa cidadezinha lá com aquela filharada e com aquela mulher dele, que eu esqueci o nome agora, Xantipa, não ia adiantar nada, quer dizer, todo o trabalho que ele tinha feito não teria servido para nada. O sujeito diz não a esse brincar de passar anel da intersubjetividade. Eu não sei se vocês sabem a brincadeira de passar anel, porque isso é coisa das meninas. Tem sempre entre as meninas, meninas mais ou menos entre 6, 9, 10 anos. É um grupo de meninas que brinca de passar anel. E é sempre a dona do anel, é a mais importante daquele grupo.
e geralmente é que tem o anel mais bonito, mas não necessariamente ele é mais bonito, ela é a mais importante. Ela é a mais rica, ela que tem a casa em Angra, ela é que leva mais gente, ela que tem um irmão mais bonitinho, seja lá o que for. Essa menina é do anel dela que é solicitada. Ah, eu vou usar o seu anel. Aí já começa uma diferença social aí. Ela já é importante porque é o anel dela que vai ser usado. E aí todas as meninas ficam em rodinha. Naquela época existia isso. Hoje você não anda com anel, porque se você andar com anel você é assaltado. Aí as meninas ficam em rodinha e uma é que vai passar o anel. Aí ela vai passar o anel de mãozinha em mãozinha, as meninas ficam com a mãozinha assim. E aí ela passa o anel, tampa bem, passa bem, vai passando, até que numa ela deixa o anel, a predileta. E aí as outras têm que adivinhar com quem está o anel. A que adivinhar vai ser a próxima passadora do anel. Essa que é a brincadeira de passar anel. Então, ele diz, o sujeito diz não a esse brincar de passar anel da intersubjetividade, onde o desejo só se faz reconhecer por um instante, é coisa efêmera, para se perder num querer que é querer do outro, porque quem vai resolver é a que passa o anel. E por sua vez, o anel, ela pode ter saído de casa com o anel mais lindo. Se ela não for importante, o anel dela não vale nada. Pacientemente, então, vocês reparem que o narciso está em jogo aí. Pacientemente, já é um narciso secundário. Ele subtrai sua vida precária das agregações docilizantes do eros, do símbolo, para afirmá-la, enfim, numa maldição sem palavras. Quer dizer, ele tira a vida dele, que é precária, dessa agregação docilizante, essas agregações docilizantes do Eros. Quer dizer, o Eros é o filho da Afrodite, são gêmeos, Eros e Anteros. O Eros tem dois Eros. Um é o afrouxa-membros, o deus bonitão, lá no começo. E tem o outro Eros, que é o gêmeo de Afrodite, é o que flechou a psique e paralisou a psique, é o que seduzia. Então, essas agregações docilizantes do Eros, né? Você é seduzido para brincar no grupo, para fazer parte daquele grupo. E o Anteros é o da desagregação, é o gêmeo dele. Então, pacientemente, esse suicida subtrai sua vida precária das agregações docilizantes do Eros, do símbolo, né? Porque ele já entrou no símbolo, onde ele já aprende a fazer com que o objeto que é o faltante, na verdade não é faltante, ele que botou para fora e tal, né? Para afirmá-la, enfim, numa maldição sem palavras. A morte não tem palavras. Por isso, quando queremos atingir no sujeito o que havia antes dos jogos seriais da fala, quando ele já passa a falar, e aquilo que é primordial no nascimento dos símbolos, ainda no Fordar, o Fordar, ele vem depois da derrelição, que é quando é um abandono, aí nasce o símbolo, aí ele começa a controlar o objeto, o outrozinho, que afinal é quem satisfaz ele, quem põe ele no colo, quem limpa ele, etc. E aí ele começa a fazer, através do carretel, uma maneira de simbolizar aquela falta, aquela presença, para, por fim, ele aí começa a poder entrar num texto. E aí é que ele vai dizer que são os jogos seriais da fala. Por isso, quando queremos atingir no sujeito o que havia antes dos jogos seriais da fala, e aquilo que é primordial
no nascimento dos símbolos, que é quando ele está no Furdá e quando ele faz o seu próprio sofrimento, o objeto que é aquele que é faltante, ele faz de conta que é ele que põe para fora. Vamos encontrá-lo na morte, de onde sua existência retira tudo o que tem de sentido. É como desejo de morte, de fato, que ele se afirma para os outros. Se ele se identifica com o outro, a gente já passou pela fase do espelho para saber o que é isso, é cristalizando na metamorfose, quer dizer, na transformação de sua imagem essencial, e nenhum ser jamais é por ele evocado, senão entre as sombras da morte. Vocês lembram, no estágio do espelho, por um lado ele está desse lado, o espelho está aqui na frente, tem a algazarra, por outro, do lado de lá aparece a imagem cristalizada. Quando isso acontece, a única coisa que ele vê são as sombras da morte, nada além disso. O problema é o seguinte, o ser humano tem pulsão, não tem só instinto. E é da pulsão o princípio de nirvana. Ele ele tem o princípio do prazer, é o princípio de nirvana. Ele quer não precisar fazer nada. Então, o que vem a ser a pulsão de vida, as pulsões de vida, as pulsões parciais? São deflexões dessa pulsão de morte. Mas o que você tem mesmo, e você está lidando o tempo inteiro na clínica, é com a pulsão de morte. E como é que essas deflexões estão ocorrendo? A clínica, gente, é de uma riqueza fantástica. Por isso que está sendo um imenso prazer essa oportunidade de estar trocando através de e-mail, de Messenger, com analistas de verdade, muitos hispânicos, porque os hispânicos têm o vigor da clínica, eles escrevem muito mais. Mas alguns brasileiros também estão se interessando. Poucos. Os brasileiros estavam muito viciados em pegar um pedacinho do que o Lacan disse e repetir aquele negócio e apresentar um congresso inteiro. Mas você tem entre os argentinos, entre os de outras regiões, lá para cima, vai subindo, né? Peruano, venezuelano, você tem o vigor sul-americano da clínica, de fato. É muito prazeroso conversar com essas pessoas, porque você tira muitas dúvidas, você discute muito. Então, a gente aqui, ele se joga no princípio do nirvana, mas ele vai por denegação. Não é que eu queira, não, mas eu preciso manter. Então, eu vou parar aqui porque está muito grande. Na próxima, a gente continua.